Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada. 63º dia da leitura, hoje, dia 2 de julho de 2022. Nós vamos continuar lendo e concluir o livro do profeta Isaías a partir do capítulo de número 58. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixo aqui este momento para você clicar aqui nessa caixinha vermelha aqui ao lado e então você poderá me abençoar este canal para que nós possamos chegar a mais pessoas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podermos meditar na tua poderosa palavra. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isaías capítulo 58, diz assim a palavra de Deus: Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó aos seus pecados, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: Por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater uns nos outros. Jejuam assim como hoje. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria este o jejum que escolhi, que só num dia, a pessoa se humilhe e incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? É isso que vocês acham de jejum, o dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos, acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com o faminto, recolhem em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo da ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e o santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos,
não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu farei, eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os suportarei com herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor disse. Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e o pecado de vocês, que vocês cometem, levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo. Pela verdade, confiem no que é nulo e anda falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa. Ninguém pode se cobrir com que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, os atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade, os seus caminhos, a ruína e destruição. Não conhece o caminho de paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, o juízo está longe de nós, a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos andam apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como as traves, entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ele está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, os nossos pecados testificam contra nós, as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nossos corações. Por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa, e o Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si as vestes da vingança, e cobriu de zelo como um manto, segundo as obras dele. Assim retribuirá aos seus adversários, furor aos seus inimigos, o que merecem. As terras do mar devida recompensa. Assim temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião, e aos pés e aos de Jacó se converterem. Diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito e está sobre vocês, é a minha e as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão dela, nem a boca dos seus filhos, nem a boca dos filhos dos seus filhos, desde agora
para todo sempre, diz o Senhor. Isaías capítulo 60. Levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levanta os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe, as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria, o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você, e o seu território ficará coberto por uma multidão de camelos. Os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote se servirão, serão aceitos a serem oferecidos sobre o meu altar, e eu tornarei mais glorioso o tempo da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas voltando ao pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. À frente virão os navios de Tarsis para trazerem de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e como eles a prata e o ouro para satisfação, o nome do Senhor, seu Deus, e o Santo de Israel, porque eles revestiu você de glória. Estrangeiros edificarão as suas muralhas e os seus reis a servirão, porque no meu furor eu castiguei, e na minha graça tive compaixão de vocês, e os seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados nem no dia nem de noite, para que lhes sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino de não a servir e perecerão. Sim, essas nações serão totalmente arrasadas. A glória do Líbano virá a você, o cipreste e o olmeiro e o bucho conjuntamente para adormecerem o lugar do santuário, e farei glorioso o lugar em que descansarem os meus pés. Também virão e se inclinarão os filhos dos que oprimam, todos os que desprezaram e se prostraram e até as plantas dos seus pés, e chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém, mas eu farei de você uma glória eterna e alegria de geração em geração. Você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis, e saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhes trarei ouro; em vez de ferro, eu lhes trarei prata; em vez de madeira, bronze; em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor, com que a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição no seu território, mas as suas muralhas você chamará salvação, e os seus portões louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o seu resplendor da lua nunca mais se iluminará. Pois o Senhor será a sua luz perpétua, o seu Deus será a sua glória, o seu sol nunca se porá e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua. Os dias do seu luto chegarão ao fim, todos o seu povo serão juntos para sempre, herdarão a terra, serão renovos que eu plantei, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O pecado virá a ser mil, o pequeno virá a ser mil, o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que, no tempo certo, isso logo se cumpra. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar
os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôs em liberdade as algemas e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Construirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministro do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e os orgulhos dos que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra, em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro, a terra perpétua, alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio a iniquidade, do roubo e a fidelidade lhe darei a sua recompensa. Com eles farei aliança eterna. A posteridade dele será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que vierem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias, porque como terra produz em seus renovos, como jardim faz brotar, que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías capítulo 62. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. Você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória, e a mão do Senhor um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais chamarão de abandonada. A sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de cansada, porque o Senhor se delicia de você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos casarão com você. Como o noivo se alegra da noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as muralhas, ó Jerusalém, pois grandes e jamais se calarão, nem de dia nem de noite, vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela mão direita, pelo seu braço poderoso, nunca mais darei seu cereal como alimento para seus inimigos, nem os estrangeiros beberão seu vinho, que você produziu com tanto trabalho, mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do seu santuário. Passem, passem pelas portas, preparem caminho para o povo, aterrem a estrada, tirem pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra esta palavra. Digam, ó filha de Sião, eis que vem o seu Salvador. Com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor,
e você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Isaías capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bossa, vestido de roupa vermelha, roupas vistosas, que vem marchando de plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, sou poderoso para salvar, porque as suas roupas estão vermelhas, porque se parecem como as roupas de quem pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas da minha ira, o meu furor as esmaguei e o seu sangue respingou nas minhas roupas. Todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, o ano da redenção está chegando. Olhei e não havia quem ajudasse, fiquei admirado por não haver quem apoiasse. Por isso, meu próprio braço me trouxe a salvação, meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, segundo a grande bondade para com a casa do Senhor, a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas compaixões, segundo a multidão das suas misericórdias, porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que nunca se trairão, e ele se tornou o salvador deles, em que toda angústia deles também se ele angustiava, e o anjo da sua presença o salvou, porque o seu amor, por a sua compaixão, ele mesmo os remiu, e todos os conduziu todos os dias da angústia, mas eles foram rebeldes e contristaram seu espírito. Por isso, ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está os que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse na mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelo abismo como um cavalo pelo deserto, do mesmo modo, de modo que nunca tropeçam, como o gado que desce aos vales para repousar. O Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Olha para nós, lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão teu zelo, as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura do teu coração, já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo, mas tu és nosso pai. Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso redentor é o teu nome, desde a antiguidade. Ó Senhor, porque fazes como os com que nos desviamos dos teus caminhos, porque endurecestes as nosso coração para que não te tenhamos. Volta por amor dos teus servos, das tribos da tua herança, só por um breve tempo o teu santo povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram os teus santuários, tornamo-nos como aqueles sobre quem nunca dominaste, e como os que nunca se chamam pelo teu nome. Isaías capítulo 64. Ah, se fendesse os céus e descesse, se montes tremessem na sua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, que fazes notório o teu nome aos seus adversários, para as nações tremam diante de ti, quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de nós, porque desde a antiguidade, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti,
nem se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Tu saiu ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Todos nós murchamos como folha e como iniquidade nos arrastam como o vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha e apegue a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Não te enfureças contra tanto, ó Senhor, nem te lembre para sempre das nossas iniquidades. Olha para nós, por favor, pois todos somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas, Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas diante de tais calamidades. Como pode se conter, ó Senhor? Ficarias calados e nos afligiria ainda mais? Isaías capítulo 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava pelo meu nome, e eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, guiamos os seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porcos e os seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz: fique onde você está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como um fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas, por isso eu farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas, e se diz: não o destrua, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó a descendência de Judá, um herdeiro que possua os seus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Sarão servirá de pastos para as ovelhas, e o vale de Acor e de lugar de repouso para o gado, e o meu povo que me busca. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor e se esquecem do meu santo monte, e se preparam uma mesa para a deusa Fortuna, misturam vinho para o Deus Destino, e eu os destinarei à espada, e todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei vocês, eu chamei e vocês não responderam, falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo o que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome, os meus servos beberão,
mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza de coração e ouvirão pela angústia do espírito. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os seus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram e os seus servos chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abandonado na terra será abandonado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem, alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei o meu povo. Nunca mais se ouvirá nela, nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete seus dias, porque morrer aos 100 anos se irá morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu rebanho, o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. E que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica o cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como que bendiz um ídolo. Como estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer na sua abominação. Assim eu lhes esconderei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam, os rejeitam por causa do amor de vocês pelo seu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória para que vejamos a alegria de vocês, mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz, antes que lhes viesse as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer em uma só vez? Pois Sião, antes que lhes viesse as dores, deu à luz aos seus filhos. Será que eu faria vir
as dores de parto? Será que fazer com que o filho nasça, diz o Senhor, será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Alegre-se como Jerusalém, exulte por causa dela. Todos vocês que amam, alegrem-se como ela. Todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos, sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz de um rio e a glória das nações, como as torrentes que transbordara. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços, acalentados no colo, tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei em Jerusalém, vocês serão consolados, vocês virão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva da terra. Como a erva tenra, o poder do Senhor será notório, os seus servos, ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros em guerra, como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque como fogo com a sua espada o Senhor entrará em juízo como toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. O Senhor diz: e os que se santificam, se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem a carne de porcos, coisas abomináveis, e ratos serão todos destruídos no mesmo tempo, porque eu conheço as obras e os pensamentos deles. Venho para ajuntar todas as nações e línguas, eles virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, Tarsis, Paul, Lude, que atiram com arco e tubal, e Javã até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas as nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos, e o meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de cereais em vasos puros, acaso o Senhor também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque assim como os novos céus e as nova terra hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês, e uma festa de lua nova, e outra de sábado, e outra. Toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. A palavra de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Sedequias, filho de Josias. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações.
Então eu disse: Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de uma criança, porque todos os que eu enviar, a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor diz: Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo? E eu respondi: Vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor diz: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões, que Jerusalém, e encontra todas as muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessa cidade, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso e deuses estranhos, e adoraram obras das suas próprias mãos. Você jamais, você, Jeremias, prepare-se e vá dizer tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não venha para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra vocês, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Jeremias capítulo 2. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de vocês, meu povo, a sua afeição, quanto era jovem, o seu amor, quanto era noivo, e de como você se seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrada ao Senhor, e era as primícias da sua colheita todos os que o devoravam se fazia culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam de mim, para que se afastem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém passava, na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem do seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram a minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que estavam na lei
Não se conheceram, os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor. Até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam. Mandei mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisas semelhantes. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Porque então veio a ser presa de outros, os leões novos rugiram contra ele, levantaram a sua voz, fizeram da terra de Israel uma desolação, as cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e de Tífanes repararam os altos na cidade de Israel. Por acaso isto não aconteceu com você? Porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando ele guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou indo à Síria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará, a sua infidelidade o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor nosso Deus, porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que prendiam, mas você diz, não quero te servir, pois em todos os montes altos, debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava, se prostituía. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como se a videira brava, mesmo que você se lave como salitre e use muito sabão e manche a sua iniquidade contínua diante de mim, diz o Senhor Deus. Como é que você pode dizer, não estou manchada, nem fui atrás de Baalins? Veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela e de pés ligeiros, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja ao vento. Quem impedirá de satisfazer o seu desejo? Os que procuram não têm de fatigar-se, no mês dela se acharão. Evite andar por aí com os pés descalços, não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz, não é inútil, porque amo os estranhos e atrás deles eu eu vou. Como um ladrão se envergonha quando o apanha, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, eles dizem a um pedaço de madeira: Você é meu pai, e a pedra você me deu a luz, pois que me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia dizem: Levanta-te e salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles se eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades, porque vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitarão a minha disciplina.
como leão destruidor, a espada que está nas mãos de vocês devorou os seus profetas. Vocês desta geração consideram a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque então o meu povo diz: somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti. Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites, ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como você sabe dispor bem dos seus caminhos para buscar o amor, pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas nas bordas das suas roupas, e achou também o sangue de pobres inocentes que não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas essas coisas, você ainda diz: sou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz: não pequei. Porque você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo. Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhado pela Síria. Também do Egito você sairá, e da mão sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles a quem você confia, e você não será bem-sucedida como a ajuda deles. Jeremias capítulo 3. Se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido pode voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitas amantes, e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos dos lugares altos e veja onde você não se prostituiu. Na beira do caminho você estava sentada à espera deles, como o árabe que se assenta no deserto. Assim vocês contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido. A chuva fora de época não veio, mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira, ou reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade e não pode, até não poder mais. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Depois de ela ter feito tudo isso, eu passei, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua traiçoeira irmã Judá viu isso, quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela e a traiçoeira Judá não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse: a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame essas palavras para o lado norte, dizendo: volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vocês, porque sou seu compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então, somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Volte para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês.
Eu os tornarei um de cada cidade, de dois de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhe virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nele se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas até a terra do norte, para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Eu disse a mim mesmo como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhes terras desejáveis, a mais bela herança das nações. Pensei que vocês me chamariam de pai e, e não se desviaria de mim, mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para o campo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, e pranto e súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curei as suas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui, vindo ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão que vem nas colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor nosso Deus, mas desde a nossa juventude a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais e as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos e suas filhas. Devíamos nos prostrarmos às nossas vergonhas, deixar que nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós, nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Jeremias capítulo 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar na verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações, e nele se gloriarão, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos não cultivados, e não semeiem nos meios dos espinhos. Deixe-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, os homens de Judá, moradores de Jerusalém, para que meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que eles fazem, e queime, sem que haja quem possa pagar. Anuncie em Judá, proclame em Jerusalém e diga: toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo: reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Um leão já subiu e o seu esconderijo, um destruidor das nações, já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas aldeias, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso, vistam roupas feitas de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o Rei das autoridades, perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Então eu disse: ah, Senhor Deus, na verdade enganaste completamente este povo e Jerusalém, dizendo: vocês terão paz.
quanto uma espada lhes penetra até a alma. Naquele tempo se dirá este povo, a cidade de Jerusalém: um vento abrasador vindo dos lugares altos do deserto assopra na direção da filha do meu povo para peneirar, nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda da minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens, e os seus carros de guerra são como a tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Eis aí, ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salvo. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anuncie isto às nações e proclame contra Jerusalém de uma terra longínqua e vem sateadores e levante a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ele se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre vocês. E, ó Jerusalém, a sua calamidade, que é amarga, atinge o seu coração. Ah, meu Senhor, meu coração, eu me contorço em dores e as paredes do meu coração se agita, o meu poço fica calado, porque ouvi o som da trombeta e os gritos da guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas, num momento foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver os estandartes do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? E o meu povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para o céu, e eles não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam todas as colinas estremecidas. Olhei, e eis que não havia ninguém. Todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará os céus, e os céus lá de cima escurecerão, porque falei e resolvi, não mudo de ideia nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem, entrem pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Por que se veste de escarlate e se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos? Se é em vão que você se embeleza? Os seus amantes a desprezam e querem matá-la, porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como da mulher que está dando à luz de o seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Jeremias capítulo 5. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem as suas praças para ver se acham alguém se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei toda a cidade. Embora digam: tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. O Senhor, por acaso, os teus olhos não atentam para a fidelidade,
Tu feriste este povo, mas eles não sentiram nada, e tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar, mas eu pensei, são apenas pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair da cidade será devorado por suas transgressões. Eles são muitas, as suas rebeldias multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram, juraram pelos que não são deuses. Depois de eu ter lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casa de prostitutas, como garanhões bem fartos, cheios de desejo, cada um fica renchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e destruam, porém, não por completo, tirem os ramos, porque não são do Senhor, porque a casa de Israel, a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram: não é ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a guerra, nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, Deus dos exércitos, me diz: visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformo em fogo as minhas palavras, e na sua boca farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes, devorarão as colheitas, o pão de vocês devorarão. Os seus filhos e as suas filhas comerão as suas ovelhas, o seu gado comerão o fruto, as suas videiras e as figueiras, como as espadas derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não destruirei completamente. Quando perguntarem por que o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas, você lhes responderá: vocês me abandonaram e serviram deuses estranhos da terra de vocês, por isso terão de servir os estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anunciem isto na casa de Jacó e faça uma proclamação em Judá, dizendo: e sem entendimento vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, porque não temem, diz o Senhor, porque não tremem diante de mim, pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, até ele não ir ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que se bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e foram. O seu coração não dizem: temamos agora o Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e nos reserva semanas determinadas à colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem, porque no meio do meu povo se encontra o ímpio, e andam espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens.
como uma gaiola cheia de pássaro, assim a casa deles estão cheia de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram, engordaram, ficaram estufados, não há limite para as suas maldades, não julgam a causa dos órfãos que, para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaram, deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta, coisa espantosa e horrenda que anda fazendo na terra? Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam a mão eh, dadas com eles, e é que o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Jeremias capítulo 6. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa e levem o fecho de luz em Bet-Aquerem, porque o lado norte surge um grande mal, do lado norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixe em ruínas formosas, delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores, os seus rebanhos levantarão as suas tendas ao redor, e cada um apacentará o seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela, levante-se e vamos atacar no meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina e as sombras da tarde já vão se estendendo. Levantem-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas, porque assim diz o Senhor Deus do Exército: cortem as árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Como posso conservar frescas suas águas? Assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouve nela. Enfermidade e feridas há. Diante de mim continuam, aceitam a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não afaste você, para que eu não torne em desolação a terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz uma vinha, o exemplo do vindimador, ponha na mão entre os ramos, a quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso estou repleto da ira do Senhor, estou cansado de guardar dentro de mim derrames entre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões, porque até o marido da mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros campos, e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes de toda esta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizem paz, paz, quando não há paz. Será que ficam envergonhados porque cometem abominação? Não, eles não ficam com vergonha, eles nem sabem o que é envergonhar-se, portanto cairão como quem caem quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponha-se à beira do caminho e olhe, perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andem por ele, vocês acharão descanso da sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, escute, ó nações, e saiba, ó congregação, que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos à minha palavra e rejeitam a minha lei, para que, pois, eu tenha incenso e saiba a melhor cena aromática, as terras distantes, os holocaustos que vocês ofereceram não são aceitáveis, os seus sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu porei traços diante de vocês,
diante deste povo, neles cairão pais e filhos juntamente, vizinhos e seus companheiros perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo que vem na terra do norte, uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se o arco e a lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho já fazem, é como o bramido do mar. Vêm montando em cavalos como guerreiros em ordem de batalha contra vocês, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, nossas mãos desfaleceram, a angústia tomou conta de nós, as dores como a das mulheres está dando à luz. Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada e o terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, vista a roupa feita de pano de saco e role no pó, espreite como por um filho único. Pranto de amargura, porque se repete, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Jeremias, Jeremias, fiz de você purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza para que você examine e venha a conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze de ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força, o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados, serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Amém. Glória a Deus por este período de leitura que Deus nos proporcionou. Vamos orar neste instante. Querido Deus, te louvamos, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Meu amigo, que estas palavras, Senhor, possam surtir efeito em nossas vidas. Não permita, Senhor, que sejamos apenas leitores ou ouvintes, mas que possamos, ó Deus, praticar, aplicar em nossas vidas, nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe de forma especial.